avaliação importante de quem passa por um grande estresse, como de um relacionamento abusivo, seja ele amoroso, no trabalho, é a avaliação do cortisol. Então, o que é o cortisol? O cortisol é o conhecido hormônio do estresse. O que é mal conhecido é que as pessoas acham que esse hormônio está alto só quando ela está estressada. Tá certo. Só que a gente tem que entender o seguinte: quando existe um estresse agudo, imagine que estamos no paraíso e caímos no inferno. Estresse agudo. Esse hormônio sobe. Agora, fiquemos muito tempo num período de grande estresse. Existe uma fase em que o organismo consegue manter esse hormônio num platô, e no final existe um momento em que é chamado de fadiga crônica, burnout, enfim, tem várias denominações. E para quem lida com pessoas que passaram por um grande estresse, é importante saber avaliar essa última fase em que esse hormônio está baixíssimo, muitas vezes inclusive abaixo da referência. Existem várias formas de estar medindo esse hormônio. O que nós consideramos ideal seria pela saliva. Existem laboratórios que fazem 4 coletas diárias, sendo que a primeira ao acordar, a segunda no período da tarde, no período da noite e se acordar de madrugada. A questão é que são exames caros. Uma opção que normalmente os planos de saúde pagam é a realização de 2 medidas, sendo que uma é via sanguínea, chamada cortisol basal, e a segunda na urina, cortisol 24 horas. Como que a gente pode interpretar esse exame? Todo hormônio tem um ciclo no organismo, né? O cortisol inclusive. O cortisol deve estar em níveis mais altos no período da manhã. No período da noite, para adormecer, para a melatonina, que é o hormônio do sono, poder chegar em níveis maiores, o cortisol fica em níveis baixinhos. Então, como que a gente interpreta o exame sangue-urina? O sangue matinal, ele deveria estar num valor adequado, tá? Então, o que isso indica? Que a pessoa produz cortisol no momento certo, e o exame de urina 24 horas nos mostra quanto que a pessoa produz durante o dia. Se tiver muito baixo, significa que ela produz pouco durante o dia. E aí, se o sangue está alto, produz muito de manhã, e o sangue baixo, pouco durante o dia. Ou então, os de saliva, como é que a gente interpretaria? Alguns laboratórios já trazem um gráfico, inclusive, de valores ideais por horário, ou então a gente tem que saber que valores maiores no período da manhã, valores menores no período da noite. Ok? Para que o organismo possa futuramente estar produzindo esse hormônio. E o que eu sempre falo, é muito importante o acompanhamento tanto do médico, quanto do nutricionista, quanto de um bom terapeuta. Fundamental. Porque a pessoa entra num buraco desse não é à toa. É porque ela não conseguiu gerir esse estresse gigantesco. Então, existe uma equipe básica de atendimento a um paciente que passa por estresse. Então, seria um médico, um nutricionista e um terapeuta. Naturalmente, a gente pode aumentar muito essa equipe, colocando dentista, colocando fisioterapeuta, educador físico. Tudo isso é importante. Mas a equipe básica, para um tratamento inicial, seriam esses 3 que eu acabei de comentar.